palavra. Nós vivemos em função das palavras. Nós somos palavras. Palavra é vida. Palavra tem o poder extraordinário de dar sentido, de dar a direção, de fazer vir à vida muitas coisas. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Sob a tua palavra lançarei as redes. Diga isso comigo. A tua palavra lançarei as redes. Mais uma vez. Sob a tua palavra lançarei as redes. Sim, porque esta era uma atividade comum e era a atividade de muitas pessoas daquela época na região do Lago de Genezaré, onde Jesus começou o seu ministério. João havia pregado, muitos acorriam para João Batista para serem batizados com o batismo do arrependimento. Jesus foi batizado, foi levado ao deserto durante 40 dias, ali foi tentado, provado, mas quando voltou na cidade de Cafarnaum, ele ali começou o seu ministério, foi convidado para uma festa de casamento, lindo, e ali operou o primeiro milagre. Depois daquele milagre, Jesus ficou ali nas regiões à beira do mar de Genezaré ou da Galileia, e as atividades ali eram muito mais atividades da pesca. Isto que você está vendo é um barco que foi encontrado ali naquela região do primeiro século. Era esse tipo de barco que era utilizado no primeiro século da nossa era. Sabe, queridos, quantas vezes nós temos projetos que não dão certo? Quantas vezes temos projetos que fracassam? Simão estava ali à beira da praia, lavando as redes, porque ele tinha passado a noite inteira e não havia pescado nada. Eles estavam ali, mas Jesus chega a eles e diz: olha, lança as redes ali agora, depois de ensinar-lhes a palavra. E eles disseram, Simão disse: sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos ler o que diz em Lucas 5:5 comigo. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Sim, sob a tua palavra. O que quer dizer isto? Porque às vezes trabalhamos exaustivamente o dia inteiro, a noite toda, temos os nossos sonhos, os nossos projetos, nossas realizações, e muitos de vocês talvez tenham vivido um ano passado de lutas e correrias e acha que por ter muito lutado não logrou êxitos. Simão disse: nós trabalhamos a noite inteira e nada encontramos e nada alcançamos. Talvez você esteja aqui cansado de tanto lutar com os seus projetos. Talvez você esteja aqui desistindo dos seus projetos de vida porque tem lutado tanto e nada tem apanhado, porque tem feito tanto esforço e não tem visto os resultados. Nada é mais danoso para o homem, para a alma humana, do que ele ver os seus esforços dando em nada, ou os seus esforços sem dar lucro, sem dar resultado. Muitos trabalharam a noite toda, o dia todo, o mês todo, o ano todo, e acham que não tiveram o lucro que desejaram. Simão estava assim, frustrado, arrasado, entristecido, porque havia lutado a noite inteira para ganhar, pescar alguma coisa e nada havia conseguido. E Jesus ali no amanhecer do dia, estava com eles dizendo: lança as redes agora. E ele disse: sob a tua palavra lançarei as redes. É isso. Para muitos pereceu a esperança, para muitos pereceu a alegria, para muitos que estão aqui hoje não sabem o que fazer nesse novo ano, não sabem se continuam no mesmo emprego, no mesmo projeto, na mesma atividade, não sabem se deve perseverar na sua luta ou no seu desafio, ou lançar tudo para o alto e dizer: bom, não tenho mais o que fazer, vou me entregar. E muitos se entregam à doença, se entregam à tristeza, se entregam à depressão, se entregam ao fracasso, se entregam às não realizações. Mas Jesus está aqui nesta manhã aqui para te trazer uma resposta à tua angústia. Ele está aqui para te dar uma direção à tua vida. Talvez você esteja afundado em tristezas e não resta mais nada a não ser lavar as redes e dizer: bom, não tem mais o que fazer. Mas, querido, pescador aprende a lidar com os fracassos. E se você não souber lidar com os fracassos, jamais saberá lidar com o triunfo.
Se você não souber lidar com as fraquezas, jamais alcançará força. Se você não souber lidar com os limites, jamais saberá ultrapassá-los. Aquele que não sabe ou que não aprende com os fracassos, nunca poderá lidar com o triunfo. E Jesus quer que você tenha uma vida de triunfo, amém? Deus quer que você seja vencedor, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O grande problema é que a nossa palavra é fugaz, a nossa palavra é efêmera, os nossos compromissos muitas vezes falham, nossas promessas muitas vezes falham, nós muitas vezes fiamos nossa vida na nossa palavra. O que se faz sob a palavra do homem é fugaz, é passageiro, é falho, é imperfeito. Mas o que se faz sob a palavra de Deus é duradouro e eterno. Você pode ler essa frase comigo? Vamos lá, todos comigo, bem firme. O que se faz sob a palavra do homem é fugaz, falho e passageiro. Mas o que se faz sob a palavra de Deus é duradouro, é absoluto e é eterno. Repita mais uma vez, de novo, mais forte, vamos lá? O que se faz sob a palavra do homem é fugaz, falho e passageiro. O que se faz sob a palavra de Deus é duradouro, é absoluto e é eterno. O que estás fazendo na tua vida é sob a tua palavra ou é sob a palavra de Deus? É debaixo dos teus determinantes ou debaixo da determinação da palavra de Deus? O que fazes na tua vida, no teu trabalho, na tua profissão, no teu emprego, é debaixo da confiança em ti mesmo ou debaixo da confiança no Deus eterno, no Deus altíssimo? Porque o que tu fazes na vida, se for apenas confiado na tua palavra, querido, vai ter esse fracasso com certeza. Porque a palavra de Deus diz isso em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Leia comigo, bem forte. O que diz? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso, maldito o homem que confia em si mesmo apenas, que se sustenta apenas na sua própria palavra, ou na sua própria força, ou nos seus próprios recursos, ou na sua própria suficiência. Cai no perigo do orgulho, da soberba e da vaidade. E aquele que se ensoberbece, falta bem pouquinho para afundar e cair. Aquele que acha que só a sua palavra vale, que só o seu projeto funciona, que só as suas ideias têm razão, que só os seus sonhos se realizam, esse está perto de fracassar. Porque o Senhor Deus diz: maldito o homem que confia em si mesmo. Mas em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz uma outra coisa: mas bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Porque aquele que confia no Senhor vê os resultados do seu trabalho, amém? O que confia em si mesmo vê o resultado apenas do fracasso, vê o resultado apenas da derrota. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso diz o Senhor Deus em Isaías capítulo 55, versículo 11, e eu quero que você leia bem forte comigo. O que diz? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Foi assim que Jesus começou o seu ministério, com a palavra. Com a palavra Jesus transformou água em vinho. Com a palavra ele se chega ao paralítico e diz: levanta-te e anda. Com a palavra ele diz ao cego: veja. Com a palavra ele diz ao possesso: seja livre. Com a palavra ele diz ao surdo: ouça, passe a ouvir.
Com a palavra ele diz, até mesmo aquele que nada pode ouvir tudo. Com a palavra ele pode dizer até a ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Com a palavra ele faz todas as coisas, porque a palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus é sustentadora, a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus é salvadora, e a palavra de Deus é destinadora. Com a sua palavra ele criou todas as coisas dos céus, na terra e debaixo da terra. Com a sua palavra ele pode sustentar todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Deus eterno se fez carne e habitou entre nós, e com a sua palavra demonstrou que ela é poderosa para transformar a morte em vida, para transformar a escuridão em luz, para transformar o desastre em renovo, para transformar a sequidão em uma fonte e um manancial de vida. Com a sua palavra ele entrou na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma, com uma febre muito alta. Com a sua palavra ele apenas repreendeu e a febre foi embora. Com a sua palavra ele aliviou os corações aflitos. Com a sua palavra ele regou de esperança os desvalidos. Com a sua palavra ele mostrou luz aos que estavam na escuridão. Com a sua palavra ele mostrou o caminho aos que estavam perdidos. Com a sua palavra ele deu força e vigor ao que não tinha nenhuma força e nenhum vigor. Com a sua palavra Jesus começou a ensinar multidões, e o povo começou a apertá-lo. Mas Pedro continuava pescador, mas Pedro continuava lançando as redes, mas Pedro continuava indo todas as noites para o barco, para o mar. Naqueles dias Pedro havia experimentado de ver, de testemunhar o milagre da cura da sua sogra. Não sei porque Jesus curou a sogra de Pedro. Acho que foi por isso que ele o negou. Isso é brincadeira, claro. Mas escutem, com a sua palavra Pedro viu Jesus fazer isto, mas continuava indo para o mar, lançando as redes e voltando muitas vezes apenas com os fracassos. Talvez alguns de vocês estejam aqui vivendo e fazendo a mesma coisa, domingo a domingo, ouvindo mensagens, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, mas saem da porta da igreja, continuam lançando as velhas redes, continuam procurando nas velhas redes as velhas coisas que estava acostumado a fazer. Jesus está aqui presente. Ele vai lhe ensinar uma outra coisa hoje. Jesus nos sustenta pelo poder da sua palavra. Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, por Jesus Cristo. E em Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e em Jesus ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E dia após dia, depois daquele milagre, na sogra de Pedro curada, Pedro viu Jesus ainda curando enfermos, libertando cativos, libertando oprimidos, fazendo milagres, mas continuava indo pescar, continuava todas as noites pegando o barquinho, ia lá para o meio do mar, vivia no seu trabalho, voltava muitas vezes com as redes vazias. Foi numa manhã dessas, Pedro, acostumado a ouvir a palavra de Jesus operando milagres, depois de um grande fracasso, Jesus chega à beira-mar e diz: ei, afasta teu barco um pouquinho. E Jesus entra, não é em qualquer barco, entra no barco de Pedro, no barco do fracassado, no barco do entristecido, porque lançou rede a noite inteira e nada pescou. Tinha 2 barcos, mas Jesus resolveu entrar no barco de Pedro e não no outro barco. Sabe por quê? Porque ali Jesus estava tratando com Pedro. Pedro viu milagres, você já viu milagres. Pedro viu o poder da palavra de Deus em ação, você também já viu. Quantos de vocês já viram algum milagre na sua vida? Alguma ação de Deus na sua vida? Levante a mão, amém? Eu também já vi, muito bem. Mas somos assim, vemos milagres na vida e achamos que os milagres são só para os outros, nunca para nós. Pedro viu Jesus curando enfermos, libertando cativos, libertando oprimidos, mas Pedro continuava pescador, Pedro continuava lançando as redes, Pedro continuava assim.
E foi naquela manhã que Jesus fez algo que mudou a vida de Pedro. Fez algo que o transformou de pescador de peixe, naturalmente, para pescador de homens. Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas disse isso depois de tratar com algo na mente de Pedro. Porque Pedro viu milagres e maravilhas, mas continuou pensando de modo medíocre e vazio. Pedro viu a palavra de Jesus operar milagres, mas a palavra da mente dele ainda era a palavra de pescador. Pedro viu Jesus curar enfermos, mas a palavra na mente de Pedro era: isso é para os outros, não é para mim. Pedro viu Jesus libertando oprimidos pelo diabo, mas disse: não, essa palavra é para os outros. Os prisioneiros do diabo se tornam livres, mas essa palavra não é para mim. Jesus Cristo disse uma coisa a Pedro naquele dia, desta forma: disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pedro estava ali dizendo somente: lancei as redes a noite toda, fiz meu esforço a noite inteira, fiz meu trabalho a noite inteira, fiz a minha obrigação a noite inteira, mas continuo sendo pescador, continuo lançando as redes. Jesus te trouxe aqui nesta manhã, meu filho, para fazer uma mudança na tua vida, para fazer uma mudança na tua maneira de pensar. Porque se tu olhares sempre para os teus fracassos, nunca sairás do lugar, permanecerás sempre paralisado diante da derrota. Quem não aprende com os fracassos, não sabe lidar com o triunfo. Diga isso comigo. Não sabe lidar com o triunfo. Outra vez, mais forte. Quem não aprende com fracassos, não sabe lidar com o triunfo. Por isso Jesus disse, e Paulo afirma na carta aos Filipenses: quanto a mim, irmãos, não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o meu objetivo, prossigo para ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu olho para os fracassos, não como uma palavra de derrota, não como uma palavra de impedimento, não como uma palavra de empecilho. Eu olho para os fracassos e aprendo com eles, e sei que vou ter a vitória. Um dia um assistente de Thomas Edison disse: você já fez 900 experimentos e não consegue descobrir esse negócio de luz, de lâmpada? E ele disse: eu aprendi 900 maneiras de não fazer. Às vezes está olhando o tamanho das derrotas da sua vida e fica paralisado, empancado, emperrado, amortecido porque tropeçou, amortecido porque caiu, desistindo porque chorou, desistindo porque alguém te decepcionou, desistindo porque alguém deu a palavra à tua vida, à tua alma, e tu acreditaste, puxaram o teu tapete. Escuta, meu filho, olha bem para mim. Se alguém te machucou, Jesus vai te curar. Se alguém te enganou, Jesus nunca te enganará. Se alguém falhou com a sua palavra para contigo, o meu Deus nunca falhará contigo. Se alguém usa palavras para te afundar, te desistir, te deprimir, te derrotar, a palavra de Deus te renova como a águia. A palavra de Deus te renova a vida. Escuta, lança as redes de hoje em diante. Aí um novo ano todinho de presente para ti. Aí um novo ano em branco. Tu não escreveste nada deste novo ano, mas já está escrito diante de Deus o sucesso e o triunfo e a vitória da tua vida. Tu não viste nada ainda deste ano, mas tu não imaginas o quanto Deus poderá fazer se deixares de conduzir tua vida com a tua palavra, com a tua suficiência, e passares a andar debaixo da palavra de Deus. Sob a tua palavra lançarei as redes. Não é sob a minha palavra. Lança tuas redes e teus projetos de hoje em diante debaixo da palavra de Deus. Começa lançando a rede do perdão. Pedro lançou rede no mar da Galileia e nada pescou. Mas se tu começares lançando a rede do perdão hoje, aqui, agora, tu pescarás alívio na tua alma e no teu coração. Pode ser que aquele que te feriu nem saiba de nada da tua vida, nem imagina que tu podes perdoá-lo, mas lança as redes do perdão hoje, que tu vais colher
vais colher um grande pescado de alegria e de alívio no teu coração. Lança as redes da fé, filho. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. Lança a rede da fé no teu trabalho, no teu projeto. Sim, o que eu quero dizer nesta manhã não é que tu abandones o teu trabalho, é que tu abandones a tua autossuficiência. Que no teu trabalho esteja a palavra do Senhor, que na tua ferramenta de trabalho esteja a presença do Senhor, que tu lances de hoje em diante as novas redes da tua vida. Com o Senhor tu vais a qualquer lugar, sem o Senhor tu não vais a lugar nenhum. Com a tua palavra tu não dá sustentação nem a ti mesmo, porque o Senhor Jesus disse que ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, se confiar somente na sua palavra. Com a tua palavra, tu não vais muito longe, mas com a palavra do Senhor na tua vida, nada te impedirá de vencer, nada te derrotará, nada te fracassará. Lança as redes da esperança, porque Pedro trabalhou a noite inteira lançando as redes daquilo que ele sabia, mas naquela madrugada, naquela manhã, Jesus diz: agora Pedro, faz uma coisa, puxa o barco mais para dentro um pouquinho, lança a rede ali para o outro lado. Mas Senhor, tu tem sentido? Eu trabalhei a noite toda aqui, lancei as redes aqui, fiz do meu jeito aqui. Jesus disse: não, eu quero que você lance para o outro lado. O grande problema é que às vezes Deus está nos dando a solução e a gente ainda quer teimar, do mesmo jeitinho que a gente sabe, que a gente quer, que a gente conhece. Aí Jesus disse: olha, só faça o seguinte, pegue a rede e lance para o outro lado. Não precisa mudar de barco, não precisa mudar de vida, mude de atitude e a vitória virá na sua vida. Mude de atitude, não faça do jeito que você sabe somente, acredite que Jesus pode estar dando a você uma nova direção, dizendo apenas uma coisa: pegue a mesma rede, mas lance para o outro lado. Pegue a mesma rede e você vai pescar coisas novas na sua vida. Não queira pescar com a rede dos outros, não queira crescer com o trabalho dos outros, não queira produzir com o sucesso dos outros. A vitória é do seu sucesso, da sua luta, do seu desafio. Lança as redes da esperança, porque é a rede da esperança tua na palavra do Senhor que mudará todas as coisas. Lança as redes do amor, porque o Senhor na sua palavra diz: há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Estas 3, mas o maior destes é o amor. Lança as redes tuas do perdão, lança as tuas redes da fé, lança as tuas redes da esperança, lança as tuas redes do amor. Nós vamos louvar o Senhor agora. Enquanto cantamos, eu queria que você exercitasse agora na sua vida uma coisa, uma mudança de atitude, somente uma mudança de atitude. Lança as redes para o outro lado. E Pedro, quando fez isso, foi tanto peixe que quase os barcos iam a pique, de tão maravilhosa pescaria. Tu vais lograr muito êxito, porque o Senhor Jesus está na tua vida. Convida Jesus para fazer parte dos teus projetos de hoje em diante. Enquanto cantamos, vamos ficar em pé. Se você desejar vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero, com essa atitude minha de vir aqui ao altar do Senhor, quero te dizer uma coisa, Senhor, vou continuar com redes, mas agora contigo na minha vida, contigo nos meus sonhos, contigo nos meus projetos. Se tu queres vir aqui ao altar do Senhor, enquanto cantamos, vamos orar por você. Lança para o outro lado, muda as atitudes, tu vais vencer, tua rede virá cheia de peixes, para a glória do Senhor.